Oi, eu sou o Sample e no vídeo de hoje eu vou estar desenhando mais mobs de Minecraft, tá? Se você não viu, eu já tenho um vídeo no canal que tá chamando os mobs de Minecraft em garotas. E hoje eu vou continuar e desenhar os que faltaram do Overworld, tá? Então vai ser aranha, esqueleto e o espectro. O espectro, inclusive, era um mob que eu nem sabia que existia, mas eu tive que ver só pra esse vídeo, né? Então, vamos lá! E pega a tua pipoquinha aí e vem junto comigo. Opa, rapaziada, começando aqui pela aranha, tá? E na aranha eu já quero pedir desculpa porque infelizmente eu não gravei eu fazendo o rascunho do corpo, tá? Mas não foi nada demais. A parte mais legal era só vocês verem eu posicionando as mãos, sabe? Porque, tipo, eu fiz 6 braços na aranha. Eu tinha algumas escolhas que eu poderia fazer. Eu poderia decidir fazer ou 4 pernas e 4 braços, ou então, né, tipo, tentar fazer meio com centauro, só que de aranha, sabe? Tipo assim, metade do corpo superior mulher e metade inferior aranha, sabe? Eu poderia fazer isso, mas eu falei, cara, por que não fazer, tipo, mano, 6 braços, tá ligado? Eu acho que ficava legal e ainda combina com a ideia principal, que é transformar ela em uma garota, né? E aí, tipo assim, pô, isso é uma regra interna minha, tá? Eu não, tipo, eu não deixo isso dito em nenhum vídeo, mas eu tento fazer elas ficarem bonitinhas. Então, tipo assim, pra ela ficar bonitinha, eu pensei em fazer 6 braços e 2 pernas normal, sabe? Porque daí fica mais humanoide, ou seja, mais parecendo um ser humano, né? Do que a gente conhece, tá ligado? E acaba que, cara, fica mais legal o design em geral, assim, sabe? Fica parecendo também o Shiva, né? Que é o deus lá da mitologia hindu, né? Pô, muito foda, inclusive, tá? Mas, cara, eu me diverti muito, né? Igual sempre, mano. Eu gosto muito de desenhar, então pra mim tudo é divertido, cara. Mas esse personagem em questão foi bem complicado, porque, pô, 6 braços, ou seja, tem que fazer 6 mãos. Uma eu até escondi ali pra não precisar desenhar, que eu já ia fazer outras 5, né, rapaziada? Me deu um descanso aí. Mas a aranha, cara, ela é muito icônica e ela tem uma coloração muito simples, né? Preto e vermelho. Foi o que eu usei pro design dela inteiro. Inclusive a pele dela eu mantive num cinza pra poder combinar com toda essa questão e não sair das cores do personagem. Além de, obviamente, design com preto e vermelho, cara, não tem como dar errado. Sempre é legal, sempre é bonito. Então, tipo, eu tava muito seguro de fazer o personagem usando preto e vermelho. Inclusive o vestido dela eu fiz baseado em vestido gótico da era vitoriana, sabe? Tipo, bem 1920 pra trás, sabe? Então, tipo, foi essa meio que a ideia de referência que eu tive pra ela. O cabelo não, né? O cabelo foi mais do que eu tava no feeling, sendo bem sincero. Eu olhei pra ela e falei, mano, você vai ter um cabelo do jeito aqui. Daí eu lancei esse cabelo aí nela. As luvas, inclusive, todas eu mantive o mesmo design, com exceção da luva que tá mais perto da boca dela. Eu resolvi fazer branca só pra ficar diferente mesmo, porque eu acho legal essa questão de assimetria. Ali em cima da cabeça dela, eu fiz as teias. Só que eu fiz as teias tipo aquelas brincadeiras de criança, que é tipo uns cordãozinhos. Eu não lembro o nome dessa brincadeira, mas é a brincadeira que você entrelaça os cordão na mão assim, você tem que, acho que, tirar o cordão, não lembro exatamente o que tem que fazer. Mas o resultado ficou assim. O que vocês acharam, rapaziada, da minha aranha? Vocês curtiram? Bom, como eu disse, foi muito divertido de fazer, mas bora pro próximo. Bom, agora é a vez do esqueleto. Cara, não tem muito assim, tipo, o que eu comentar. Na real, até tem algumas coisas que eu queria dizer. O esqueleto, ele é um arqueiro, então, tipo, poxa, claramente eu vou fazer uma arqueira. E outra coisa também que eu quis me desafiar um pouco, então eu puxei pra uma pose um pouco diferente. Daí eu fiz a personagem de costa, tá ligado? Foi uma das minhas tentativas, assim, de tornar a pose dela um pouco mais dinâmica pra diferenciar um pouco, né, das poses que eu faço, geralmente. E, cara, eu tentei fazer a personagem ser magra, tipo, consideravelmente magra. Tanto é que conforme vocês vão ver no rascunho evoluindo, vocês vão ver que eu vou dando muito mais marcas pro corpo, no sentido de, tipo assim, aparecer mais os músculos e tal, aparecer, tipo, até meio que o osso, assim, no braço e tudo mais, pra deixar ela mais magra, né? No rosto também eu fiz essa maior concavidade na bochecha, né? Por conta de pessoas muito magras terem mais essa bochecha um pouco mais côncava, por causa da falta de gordura mesmo, né? E, cara, eu fui com essa ideia. O esqueleto não tem muito segredo, ele é muito monocromático, tipo, ele inteiro é cinza, só que daí eu dei uma mexidinha, tipo, eu fiz as sombras em tons frios, então, tipo, as sombras vão estar mais puxado para o azul, principalmente da roupa. E pra dar algum detalhe e personalidade pro desenho em si, eu quis colocar um marrom, assim, nas paradas que são feitas de, entre aspas, couro, né? E também uma cor um pouquinho diferente de madeira, um pouco mais processada pro arco, sabe?
Em geral, como eu disse, o esqueleto ele é monocromático. Vai realmente fazer diferença só na hora das sombras, que daí vocês vão perceber que a sombra tipo, das roupas estão um pouquinho mais azuladas. Até do corpo também eu puxei para um cinza azulado, né? Pra coloração do corpo. E, cara, acho que no mais é isso. Sobre o esqueleto, pô, vocês conhecem muito bem. Ele é um mob que usa um arco e flecha, né? Ele tá desde o começo do Mine. Esse com certeza eu conhecia. Eu tenho bastante lembranças de quando eu jogava Mine contra essa criaturinha aí, né? Mas em geral, eu tentei seguir pro design mais seguro possível, sabe? Só realmente apostando nas sombras e esses outros fatores assim mais puxado pra coloração fria, sabe? E a pose, como eu disse, foi um desafio pra mim. E é só isso mesmo que eu tenho pra comentar. E aí, o que vocês acharam do meu esqueleto? Vocês gostaram? Eu, que nem eu disse, eu sempre curto, então eu curti. Vamos pro próximo. E agora a gente vai pro espectro, né? O espectro, inclusive, que eu resolvi me testar um pouco, porque eu tava tentando aplicar uma técnica diferente de coloração. Vocês vão ver quando chegar na parte de colorir, né? Também passei um pouquinho mal pra definir a pose do espectro, principalmente das pernas, mas depois eu decidi que ia fazer meio dinâmico, como se ela estivesse realçando o voo ou coisa do tipo, né? E, cara, pra espectro eu pensei só em fazer algo parecido com um pássaro. Eu sei que o espectro não é bem um pássaro, ele é mais um fantasma, né? Tipo, é Phantom até o nome dele. Mas eu fui mais pra um lado de pássaro, assim, porque, pô, ele voa, tá ligado? E ele tem asa, então, tipo, pô, não fica muito longe também, sabe? Mas esse era um mob que eu nem sabia que existia. Falando na sinceridade, eu parei de jogar Mine. A última versão de Mine que eu joguei foi a 1.4.2, se eu não me engano. Tipo, era muito velho mesmo. Então, tipo assim, eu não sabia que esse mob existia. Na minha época não existia. Mas hoje em dia, aparentemente, ele existe e ele aparece quando você fica 3 dias sem dormir, algo assim, né? Ou quando você morre algumas vezes. Eu não lembro. Mas eu vi na Wiki ali agora há pouco. Antes de gravar o vídeo aqui. Mas de qualquer forma, ele é um mob bem interessantezinho pelo que eu vi. Ele parece, como né, o nome dele sugere, ele é uma espécie de fantasma. Então, pô, não foi muito difícil pra mim. Só fui pra essa aparência humanoide, né? E apliquei, tipo assim, uma roupa que lembrasse essas asas dele, sabe? Tipo, como se fosse uma asa meio que embutida, tá ligado? Na personagem. E, bom, a gente tá chegando na coloração agora. E vocês vão entender o porquê que eu falei que eu tava me testando. Porque assim, basicamente, eu geralmente acabo colorindo usando uma cor, daí tipo assim, depois uma cor média. Aí por último eu passo tipo assim uma cor com um pincel esfumaçante. Dessa vez, o que eu resolvi fazer foi primeiro começar colorindo base, é claro, né? Colorir com a cor base. Depois eu usei o pincel esfumaçante pra tudo. Pra dar esse aspecto um pouquinho mais de profundidade, sabe? Colocando algumas camadas a mais de cores e tudo mais, de cores mais escuras, né? E tentando alternar também a saturação da cor, para poder causar esse aspecto um pouco mais, eu diria que um pouquinho mais trabalhado na cor, sabe? Eu tô só testando, não significa que vai ficar para sempre eu desenhando dessa forma. Entretanto, eu gostei meio que a textura que acabou dando pro tecido, assim, eu gostei bastante. Até da pele, eu achei que ficou muito legal a textura da pele, principalmente nas pernas, assim, eu acho que eu acabei caprichando nas pernas dela, inclusive. Mas eu achei que deu uma textura muito, muito legal pro personagem. Acho que a pior aplicação dessa técnica, pra minha opinião, foi nessa parte que era pra ser meio que ossos, essa parte meio amarelada. Uma coisa muito legal desse personagem é que o design dele é todo frio. São cores frias, né? O que acabou me facilitando um pouco na hora de escolher as cores e colorir no geral, né? Mas ficou assim. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Como eu disse, eu tava testando essa, vamos dizer, essa técnica de colorir. Eu gostei, tá? Tipo, é diferente do que eu faço. Faço uma vibe tão legal quanto. Talvez eu acabe aderindo aí pra mais desenhos futuros e refinando sempre, né? Sempre tentando melhorar a técnica que eu uso aí nos desenhos. Mas é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar seu gostei, seu comentário. Tudo isso ajuda demais, vocês não têm noção. Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.